Agora, o item 5, terminamos sobre o Cristo e que as revelações, né? Cristo não revelou tudo, e que deveria se aguardar o progredir do amadurecimento espiritual dos humanos, né? Da humanidade, para dar também à ciência o tempo de progredir. A ciência iria revelando tudo o que foi dito, tudo o que foi explicado por Jesus nos evangelhos. A ciência em contribuição. É isso? Agora, o Espiritismo. O Espiritismo veio como nova ciência, revelando aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual. Nós estamos no Ocidente, mas o mundo, né, o continente oriental, no Oriente, se a gente observar os estudos, a gente percebe que lá o culto ao espírito já era muito evidenciado, já era muito praticado essa ciência de que o espírito vive, não é isso? Então, essa boa nova, esse espiritismo, o espiritismo, a doutrina, né, veio reforçando aqui para nós, com mais ênfase, né, para o mundo ocidental, a vida do espírito, que o espírito é imortal. E o espiritismo vem trazendo isso como uma nova ciência, dizendo que não é sobrenatural a existência do espírito, é a força da vida incessantemente ativa da natureza. O espírito é a força da vida, é a força viva e incessantemente ativa da natureza. Veja bem essa explicação do tópico do Espiritismo. Vem reforçando. O Espiritismo veio mostrar as falsas compreensões dos fenômenos atirados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo veio assentar o que é realmente a vivência do Espírito. E é a isso que o Cristo faz menção, não é isso? É a isso que Jesus faz menção da existência do Espírito. O Espiritismo vem reforçando essa existência, sem o fenômeno do fantástico e do maravilhoso. Para nós que estamos aqui nessa vivência da Terra, nessa experiência da Terra, mas que muitas vezes não compreendemos o que é o Espírito. É o mundo não da Terra, tá? Muitas vezes até um pouco incompreendido, mas o mundo espiritual, mas o mundo do Espírito. Então, o Espiritismo vem reforçando essa existência para nós compreendermos o que é essa doutrina reencarnacionista. O Cristo, as colocações não foram muito bem compreendidas e falsamente interpretadas. No Espiritismo, tudo se explica com facilidade. Saindo do sobrenatural e do fantástico, por que aquela manifestação dentro de uma casa espírita, por exemplo, está ocorrendo? Qual é o propósito daquele ensinamento? Qual é o propósito daquele ensino, daquela manifestação? O Espiritismo veio nos trazer isso. Item 5, nós falamos nesse ponto do item 5. É por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas, porque a gente fica muito na ilusão, a gente fica muito no fenômeno, não. O Espiritismo veio assentar isso aí de uma forma científica, racional, cumprindo o que foi dito da existência espiritual,
da existência de um mundo espiritual. É isso que é o espiritismo. É essa ciência de comprovação. E não do fenômeno, do fantástico, do maravilhoso. Assentando isso em nós. Fazendo isso cair em nosso mental e em nosso coração. O Espiritismo é a chave com a ajuda do qual tudo se explica com facilidade. Então, tratando com seriedade, com estudo, com observação. O Espiritismo é uma ciência de observação. Eu tenho uma orientadora espiritual que diz para mim, observe. Não fala mais nada, só fala, observe. Em todos os lugares. Na casa espírita, com o outro, com alguns comportamentos. Então, ciência de observação. Dentro de um trabalho espírita, observe. Item 6, no tópico O Espiritismo. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. Personificada é uma persona, é uma imagem, é uma ideia que vive. A do Novo Testamento está vivente, está personificada, ela vive no Cristo, em Jesus, o mensageiro. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, que vem falar do espírito imortal que somos. Vem falar do espírito, que são as vozes do céu, os espíritos mensageiros, atuam sobre todos os pontos da terra. A mesma conversa que é aqui em Uberaba, é a mesma conversa que é em São Paulo, é a mesma conversa que é em Portugal, é a mesma conversa que é na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Percebam que a mensagem dos Espíritos é a mesma mensagem. E vou estender aqui. Aqui nós estamos estudando a doutrina do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, mas quem estuda Umbanda entende que é a mesma fala. Pessoal, já tive experiência de ter a mesma mensagem no Centro Espírita de Kardec, no Centro Espírita de Umbanda. Eu, Rose, falou lá uma divindade X, um mensageiro X, e falou em outra casa a mesma conversa. Eu falei, gente, mas eles estão falando a mesma coisa. Com respeito, com amor, com observação. Você, estudante da doutrina espírita, observa isso em todos os lugares que você for. Basta ter aquele olhar não superficial. Basta ter aquele olhar profundo e você passa a entender as mensagens. Então é isso que o Espiritismo vem trazer. É um ensinamento sobre todos os pontos, sobre todas as coisas celestiais do Pai, e conheceremos o porquê que estamos nessa trajetória. Esse é o outro ponto do item 6. É a mesma conversa? É o mesmo aconselhamento? É a mesma chamada de atenção? É a mesma mensagem? Quantas mensagens nós estamos ouvindo sobre a transição planetária que nós nos encontramos? E quantas mensagens sobre esse ceifador que está aí, batendo às portas? Covid é um ceifador, é para levar, não só para lugares de provas e expiação, mas também para os mundos melhores, viu, pessoal? O desencarne que está havendo, a separação do joio do trigo do joio. E Jesus disse, deixai crescer o joio entre o trigo, e depois eu vou separar.
numa linguagem bem simples, porque é isso que ele diz. Deixai ramificar entre todos o bem e o mal. Se vivemos nessa dualidade, que no final eu vou retirar esse mal, que também não é um mal, é um ensino. Abre a sua mente. Muitas vezes o que te acontece não é tão ruim, é um ensinamento. E o Espiritismo vem te ensinar isso. Vem te ensinar essa ciência de uma dimensão que nós não temos olhos de ver, que é o espírito imortal que somos. Alguns com mediunidade ostensiva, tem evidência, tem clarevidência, aí teríamos que dar um pulo na área da mediunidade. Mas aqui estamos falando sobre o espiritismo, no item 6. É de alguma sorte um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Então são os espíritos, são as vozes do céu. O Espiritismo, item 7, nos ensina que o Cristo disse bem claro, de forma explícita e não alegórica. O Espiritismo vem falar sobre isso, não de uma forma mais ou menos oculta, né? Ele nos ensina o que o Cristo veio dizer, cumpre o conhecimento do Espírito que somos e nos prepara para o cumprimento das coisas futuras. Isso é o Espiritismo. Ele nos ensina isso. Cumprimento das coisas futuras, mensagens. E nos revela o que, de uma forma alegórica, de uma forma oculta, não foi bem possível compreendermos pela mensagem desse ser de alto saber, que é o Jesus, que é o mestre que nos ensina a boa nova. Isso que nós estamos estudando. É a obra que veio depois de Jesus, que o preside, que orienta, que guia. Ele veio nos orientar, não é isso? Como igualmente anunciou Jesus, que mandaria um consolador. Positivo? E eu pedirei ao Pai que envie um consolador, aquele que vai explicar, aquele que vai dizer de tudo que está escondido, aquele que vai dizer de todos os mistérios celestiais. É o Espiritismo. Correto? Aqui ele termina para trazer aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que neles os espera. Qual é a sorte que nos espera? O bem viver, a boa-aventurança dentro das leis e princípios de amor, de fraternidade, de companheirismo, de benevolência, piedade, compaixão, de se amar e amar ao outro como a si mesma. Percebam que ele encerra dizendo: e prepara o reino de Deus sobre a terra. O Espiritismo prepara, abre, acende a luz do que eventualmente não pôde ser dito, do que eventualmente foi dito, mas não compreendido. Finalizamos aqui o item 7, 5, 6 e 7, o Espiritismo, que é a ideia do Consolador prometido, que nós vamos ver lá na frente. Para esclarecimento,
para nossa abertura de consciência, para introjetarmos, colocar para dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, explicativo, reformador, que faz você reformular ideias e conceitos e preconceitos, reformular vícios, conhecer as suas virtudes de dentro para fora. Você está despertando. Ou você já está desperto? Você está dormindo? Ou você está acordado? Você consegue contemplar a natureza? Observar que hoje tem sol e não tem chuva? Que isso tudo é obra do Criador? Você está desperto ou você está dormindo? E essa jornada do estudo da doutrina que eu me propus lá nas férias é despertador. É para te despertar. Para dizer, eu vivo em comunhão com o Pai, eu vivo em comunhão com esse Deus que está dentro de mim, porque eu sou fruto dele, e eu estou desperto para esse mundo. Eu observo, analiso e compreendo as leis do Pai. As leis que são imutáveis e que eu devo obedecer. Por um princípio moral, por um princípio principalmente de evolução e amadurecimento do seu espírito que está aí do outro lado. Muito obrigada, que esse estudo caia na sua mente e no seu coração e que você compreenda este caminhar, essa trajetória e faça você o seu despertamento, faça você o seu caminhar. Ah, Rosa, eu resolvi ler a Bíblia, tá tudo certo. Ah, Rosa, eu resolvi entrar para o budismo, tá tudo certo. Tendo como doutrina, como coluna sustentadora após o Evangelho, segundo o Espiritismo, porque vai te despertar para escolher o seu melhor caminho espiritual. Essa senda, essa alameda que eu desejo que seja cheia de árvores, que eu desejo que seja cheia de flores, de perfume espiritual. Muito obrigada, que Jesus nos proteja, agradecendo ao Pai, a toda a espiritualidade de luz que está nos assessorando. Gratidão, o Deus do meu coração, saúda o Deus do seu coração. Muito obrigada.